Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar a respeito de quando que é preciso pagar imposto de renda sobre ações, fundos imobiliários e criptomoedas e quando que não é preciso pagar nada. Esse vídeo tá bem completo, então fique até o final e não perca todo esse conhecimento que eu vou te passar agora. Começando por ações, que eu acho que é onde a maioria tem dúvida, só há duas situações que fazem você pagar imposto de renda. A primeira é quando você faz day trade e obtém lucro, e a segunda é quando você vende, dentro de um mesmo mês, mais de 20 mil reais em ações com lucro. No day trade o valor cobrado é de 20% sobre o seu lucro, não é sobre o total da venda, é apenas sobre o lucro. Por exemplo, se você comprou 3 mil reais em ações de uma empresa e vendeu essas ações no mesmo dia por 3.200, o cálculo dos 20% será somente sobre esses 200 reais que você lucrou e não sobre o total da venda. Então, 20% de 200 reais são 40 reais e esse seria o valor do imposto de renda que precisaria ser pago. Já se você comprar ações em um dia e segurar elas por no mínimo até o dia seguinte, somente isso já não caracteriza mais o day trade. E o imposto cobrado também é outro, é de 15% sobre o lucro. E é só cobrado se você vender dentro de um mesmo mês mais de 20 mil reais em ações com lucro. Por exemplo, vamos pegar um mês aleatório, março. Se nesse mês de março você vendeu 23 mil reais em ações e desse valor apenas R$1.000 é lucro, portanto, os 15% serão calculados somente sobre esses R$1.000. Não importa se você comprou essas ações em janeiro ou há 2 anos atrás, o que importa é o quanto você vendeu dentro do mês. E se você vendeu menos de 20 mil reais com lucro, não pagará nada de imposto, está totalmente isento. Nesses dois casos em que é preciso pagar imposto de renda, o pagamento é feito através de uma DARF. A DARF é um documento que você mesmo emite no sistema da Receita Federal, imprime e faz o pagamento. É bem similar a um boleto. A emissão da DARF precisa ser feita até o último dia do mês subsequente ao qual você teve o lucro. Obviamente, quando você vende ações com prejuízo, mesmo que seja em um day trade, você não paga imposto de renda, justamente porque não te rendeu nada. Um lado bom de vender alguma ação no prejuízo é que você consegue abater do seu lucro para pagar menos imposto de renda. Eu explico melhor. Digamos que você vendeu 30 mil reais em ações e dessa venda 5 mil reais é de lucro. Mas ainda antes de fechar o mês você vendeu mais 10 mil reais em ações. Porém nessa venda você só teve prejuízo. Um prejuízo de R$1.000. Portanto, o cálculo do imposto de renda será feito em cima de apenas 4 mil reais e não mais dos 5. Justamente porque você pode descontar o prejuízo do lucro. O melhor disso tudo é que não há um limite de tempo para fazer essa compensação do prejuízo. Segundo a Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira, número 1585, qualquer prejuízo que você tiver em ações, ele pode ser compensado em seus lucros futuros, independente se você só for ter lucro daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos ou mais. Não há um limite de tempo para fazer essa compensação do prejuízo. Exemplificando, se esse mês você só vendeu ações com prejuízo, você pode compensar esse prejuízo nos lucros tributáveis que você terá em qualquer mês subsequente, inclusive em anos seguintes. E se por sinal nos próximos meses você só continuar tendo prejuízo, vai anotando aí que todo esse acumulado pode ser abatido junto. É claro que se o seu lucro for menor do que o seu prejuízo acumulado, você só pode compensar de prejuízo o mesmo valor que deu de lucro. O resto do prejuízo que sobrar você pode usar para bater nos próximos lucros que tiver até zerar tudo. O prejuízo em ações só poderá ser compensado no lucro de operações do mesmo tipo. Por exemplo, prejuízo com day trade só pode ser compensado com lucros de day trades, e prejuízos de operações normais só podem ser compensados com lucros de operações normais. Grave isso. Quando você recebe proventos em forma de dividendos, você não precisa pagar nada de imposto, eles são isentos também. Já quando os proventos vêm em forma de JCP, o imposto cobrado também é de 15%, mas nesse caso já é retido na fonte. Então, quando esses proventos caírem na sua conta, na corretora, já vai vir descontado o imposto de renda e você não precisa pagar mais nada sobre eles, nem gerar a DARF. Só esclarecendo um detalhe importante, na compra de ações você não paga nada de imposto. Porém, mesmo que você não as venda, você precisa apresentar essas ações na declaração do imposto de renda no ano seguinte. Não será cobrado nada de você, mas mesmo assim é obrigatório declarar a compra de ações. Nos fundos imobiliários é diferente, não importa o valor que você vende no mês nem quando você vende suas cotas. Em todas as vendas é cobrado 20% sobre o lucro que você teve. Se você comprar e vender no mesmo dia, é 20% de imposto. Se você
você vender menos de 20 mil reais dentro de um mesmo mês, também é 20% de imposto cobrado. Mesmo que você venda apenas uma cota com lucro, você precisa pagar o imposto de renda sobre ela. Esse imposto sobre a venda de cotas de fundos imobiliários, ele não é retido na fonte. O pagamento do imposto de renda sobre FIIs também precisa ser feito através de DARFs, igualzinho é com as ações. Você gera a DARF no sistema da Receita Federal e faz o pagamento. Na compra de cotas de fundos imobiliários, você não paga nada de imposto. Porém, mesmo que você não venda elas, você precisa apresentar essas cotas na declaração do imposto de renda no ano seguinte. Não será cobrado nenhum valor de você, mas mesmo assim é obrigatório declarar a compra de cotas de fundos imobiliários. O prejuízo que você teve na venda de algum fundo imobiliário também pode ser abatido dos seus lucros futuros, assim como eu expliquei no exemplo das ações. Funciona exatamente igual para os fundos imobiliários. Também não há um limite de tempo para fazer a compensação do prejuízo e você pode acumular o prejuízo de meses e anos passados para bater tudo junto quando você tiver lucros. Esclarecendo mais ainda, prejuízo com fundos imobiliários você só compensa com lucros de fundos imobiliários. Você não pode misturar as coisas e querer compensar os prejuízos de FIIs com lucros de ações, por exemplo, e nem com qualquer outro tipo de ativo. Essa compensação só pode ser feita para o mesmo tipo de investimento: ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários e assim por diante. Lembre-se disso. Na distribuição dos rendimentos aos cotistas de fundos imobiliários, não é cobrado imposto de renda. Os dividendos recebidos de FIIs são totalmente isentos. Mas tem um detalhe: para que realmente não haja cobrança, é preciso que o fundo de investimento imobiliário atenda a 3 condições: ter cotas negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, ter no mínimo 50 cotistas e o cotista não ser dono de mais de 10% das cotas do fundo. Se pelo menos uma dessas condições não for atendida, os rendimentos serão tributados. Porém, a maioria dos FIIs nos quais as pessoas físicas costumam investir atende aos critérios de isenção. Investimentos em criptomoedas também têm suas diferenças na tributação de imposto de renda. Para aqueles que vendem menos de 35 mil reais em criptomoedas dentro do mesmo mês, o pagamento do imposto de renda é totalmente isento. Ou seja, independente do lucro que você tiver, mas se o somatório de todas as vendas de criptomoedas que você realizar dentro de um mesmo mês não ultrapassar 35 mil reais, pode ficar tranquilo, porque você não precisa pagar imposto de renda. Para aqueles que ultrapassarem esse limite de 35 mil reais em vendas dentro de um único mês, pagarão de imposto de renda conforme o tamanho do lucro que obteve. Para lucros de até 5 milhões de reais, o imposto de renda cobrado é de 15%. Para lucros acima de 5 milhões e até 10 milhões de reais, o imposto cobrado é de 17,5%. Para lucros acima de 10 milhões de reais e até 30 milhões de reais, o imposto de renda cobrado é de 20%. E para lucros acima de 30 milhões de reais, o imposto cobrado é de 22,5%. Trazendo mais um exemplo aqui. Se você vender 40 mil reais em criptomoedas dentro de um único mês e desse montante 10 mil é de lucro, então você precisa pagar 15% desses 10 mil reais, que totalizam R$ 1.500 de imposto de renda. Para fazer o pagamento do imposto de renda sobre criptomoedas também é através de DARFs. Igualzinho é com as ações e com fundos imobiliários. Você gera a DARF no sistema da Receita Federal e faz o pagamento. Lembrando mais uma vez que as DARFs, seja para ações, para FIIs ou para criptomoedas, precisam ser emitidas até no máximo o último dia útil do mês subsequente ao do lucro. Se você não cumprir esse prazo, você vai ser obrigado a pagar multas e juros sobre esse tempo de atraso. Então, cuidado! Agora preste bem atenção aqui. Os prejuízos nas vendas de criptomoedas não podem ser compensados nos lucros. Ao contrário de ações e fundos imobiliários que é permitido, em criptomoedas não é. Lembre-se bem desse detalhe. Se possível, anote para não esquecer. Tem mais um detalhe: assim como é nas ações e nos FIIs, na compra de criptomoedas você também não paga nada de imposto. Porém, mesmo que você não as venda, você precisa apresentar essas criptomoedas na declaração do imposto de renda do ano seguinte. Não será cobrado nenhum valor de você, mas mesmo assim é obrigatório declarar a compra de criptomoedas. Esse vídeo termina por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre investimentos, inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossos vídeos. Obrigado pela audiência, forte abraço.